Boa tarde. Agora já é de tarde que eu tô trazendo mais 3 dicas para se ajudar, para ajudar uma pessoa que está em luto, para fazer diferente ou fazer diferença. As dicas de hoje que eu vou colocar, assim como as outras, pode te servir, como pode não te servir. Fique livre para testar, fique livre para indicar, mas não se obrigue ou obrigue alguém a fazer. Essas são diferentes, elas são meio malucas hoje. E talvez você não conecte a razão ou a importância delas. Portanto, realmente, se permita experimentar, se for o seu caso. Primeira delas, conte histórias engraçadas. Como assim? Eu estou no pior momento da minha vida. Como assim? Eu só consigo chorar. Eu só consigo ver tristeza. Então, você pode pedir auxílio de alguém que também viveu com essa pessoa amada, assim como você pode fazer um esforço e lembrar coisas engraçadas. Claro, mas claro que talvez nesse momento seja impossível, você não quer. Mas eu preciso hoje passar dicas, porque não é só no primeiro momento que você vai precisar de dicas ou possibilidades. Às vezes, tempo depois, bastante tempo depois, você continua precisando fazer alguma coisa diferente. Então essa dica vai fazer mais sentido talvez quando você não tiver intensa dor. Mas naqueles momentos onde a montanha-russa foi lá embaixo e você está profundamente triste, e talvez nesse momento seja a hora de lembrar de uma piada, de uma situação da vida que foi engraçada, qualquer que seja. Por exemplo, uma coisa que era engraçada, que era uma mania do meu pai, quando ele pegava ônibus comigo, com minhas irmãs ou coisa parecida, principalmente porque o pai até dirigia, tinha carro, mas como nessa época que eu estou me falando, a gente já era adolescente e ele já tinha aquela carteirinha de aposentado que dava passagem gratuita de ônibus, então ele ia de ônibus com a gente para o centro e ele dizia assim: vamos ficar aqui no banco de trás, quer dizer, não passar a roleta, a catraca, né? E vamos ficar aqui que a gente fica mais tempo de graça. Eu me lembro que eu tenho uma irmã que ficava furiosa. Pai, vai pagar igual. Daí ele disse, não, não, só quando a gente chegar lá que a gente paga, por enquanto a gente tá viajando de graça. Para mim é uma coisa engraçada, porque na verdade ele sabia o que estava dizendo, ele sabia que ia pagar, era só fazer uma brincadeira. E o pai, nesse sentido, era bastante brincalhão, ele era uma pessoa positiva e bem-humorada. Então lembrar disso, lembrar de coisas dessa forma, é isso. É contar uma piada, é contar uma história alegre, é recordar da pessoa numa coisa feliz. Porque a gente não deve só recordar em coisas sérias, porque não é só disso que foi construída a nossa história. Não foi só isso, ou não é só isso que me faz lembrar. Agora até lembrei de uma da mãe. A gente, o meu pai vivia comprando carro, arrumando carro, e quando ele estava arrumado ele vendia. Então a gente sempre tinha um carro que dava algum tipo de problema. A gente teve muita Chevrolet no sentido de aquelas tipo ambulância, né? E o pai adorava, né, carros grandes, até porque tinha uma família enorme, né, 9 filhos, então ele precisava de carro muito grande. E então era clássico muitas vezes, e aconteceu muitas vezes, por exemplo, que foi o que eu me lembrei agora, de a gente estar chegando num lugar e ter que empurrar o carro. A gente passou várias vezes por essa situação de empurrar o carro. E uma das coisas clássicas que me faz lembrar da mãe era o pai dirigia, a mãe não dirigia. Então ele estava na direção, os filhos desciam para empurrar o carro, e depois que a gente empurrava o carro, e daí fazia pegar, a mãe dizia: ai, isso me deixou exausta. Eu me lembro que eu sempre me perguntava, de que se a gente que empurrou o carro? Então, são piadas, são histórias engraçadas. Elas são importantes nesse momento porque elas vão nos fazer sorrir, em algum momento mesmo que não seja agora, e elas vão fazer outras pessoas sorrirem. Elas vão fazer outras pessoas olharem para essa história e rirem da tua mãe, rirem do teu pai, rirem da nossa resposta, da nossa pergunta, das coisas que aconteceram. Então, pense nas histórias boas, que te fizeram sorrir, que te fizeram rir, uma surpresa que foi feita para você, uma coisa que te surpreendeu quando você soube, são importantes,
são importantes. Falar sobre elas. Por exemplo, eu já falei para o meu filho sobre quão feliz eu fui quando eu descobri que estava grávida da minha filha, da Joy. Claro, depois veio a super tristeza de ter perdido ela, mas eu vou te dizer que foi muito bom, foi intenso, e eu guardo isso dentro de mim. E por que não falar da parte boa? Ah, é essa que eu quero, é essa que eu quero lembrar, eu não quero lembrar da parte ruim. Ela vai estar lá, não estou dizendo que ela não vai existir, eu estou dizendo que o que eu quero valorizar mais é a parte boa. E daí vale a pena. Quando você estiver pronto, experimenta, é legal, é bem legal, porque é uma coisa que todo mundo quer ouvir. Infelizmente a parte ruim as pessoas não estão querendo, elas começam a te interromper até. A parte boa, elas vão rir com você, ou até de você, e tá tudo bem. Segunda coisa, segunda dica que eu acho que é tempo em tempo para cada um, alguns têm mais urgência de ter que dar conta de algumas coisas e outros menos. Por exemplo, a dica é, use roupas e joias, use o que a pessoa deixou. Então eu vou ter que dividir em algumas partes isso. Primeira parte, quando recém é feito o luto, se você não tem uma urgência de desocupar uma casa, faça no seu tempo. Faça em acordo com as pessoas que ficaram, que são herdeiras. Procure fazer isso de forma harmônica. Eu sei que, infelizmente, em muitas famílias não é muito harmônico e algumas pessoas querem mais apressadamente lidar com algumas coisas, ou usufruir mais de algumas coisas, ou pegar na frente de algumas pessoas. Eu espero que você não tenha essa situação, espero que seja tudo harmônico, mas ela pode acontecer. Independente de qualquer coisa, quando você puder fazer a seleção, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, separem coisas que você e a família quer ficar, que vocês poderiam dar para alguém, ainda como amigo, porque tem valor, tudo que é valor sentimental, é interessante ficar por um tempo, pelo menos. Existem algumas coisas que nós, por exemplo, na família, nós temos fotos, como são 9 filhos, não seria justo só uma pessoa ficar com as fotos. Então o que se fez? A gente digitalizou, todo mundo tem cópia em CD. Desculpe o barulho, mas é que eu estou na rua. Todo mundo tem cópia em CD das fotos, o que faz com que todo mundo possa ter as fotos, né? E aí tem um lugar onde está, hoje em dia está na casa da Karina até, as fotos da mãe. Mas existem coisas, por exemplo, roupas. Algumas talvez na família se possa usar, mas outras talvez não. E tem alguma amiga que poderia usar? Se é alguma coisa que tem valor? Eu poderia dar para caridade? Ou até vender, porque algumas pessoas... E aí não é só roupas, né? Existem, por exemplo, artes, joias e coisa parecida. Uma coisa é poder ficar na família e outra coisa são valores muito distintos, onde talvez o interessante seja vender. Mas isso tem que ser discutido entre vocês, não sei. A ideia da dica agora não é essa. Não é o que você vai separar para vocês ficarem, para dar para alguém que dê valor àquilo ali, para vender ou para dar para caridade, para a igreja, para o que for. A dica agora é use roupas e joias. O que é essa dica? Eu passei por muito tempo, quer dizer, vamos falar de uma forma diferente. Não eu só passei por muito tempo, mas quando a gente foi ajeitar as coisas da mãe na casa dela, eu percebi que a mãe tinha coisas que ela sempre guardava para quando viesse visita. Para um dia especial, para um dia que nunca chegou. Hoje eu procuro usar, seja toalha de mesa, toalha de banho, a roupa, a joia, que eu não tenho muita coisa, o que for, agora. Não necessariamente a qualquer momento ou num momento especial. Está em uso, é isso que eu quero dizer. Eu já não tenho aquela coisa, guardar a louça para tal festa, guardar a panela para tal festa. Eu, à medida do tempo e à medida da necessidade, eu vou usando tudo. Eu tenho muita coisa guardada, eu sou guardadora que nem a minha mãe, tristeza. Aliás, eu tenho que controlar isso, para o meu filho não passar trabalho depois. Mas, de maneira geral, eu aprendi que eu não fico guardando nada para depois. Eu não guardo palavras como dizer para o meu filho que eu amo ele, para um dia eu falar ou só no aniversário ou só no Natal. Eu falo isso, às vezes acho que até sou chata.
Eu não fico guardando uma roupa para talvez um dia usar. Claro que tem diferenças de roupas para alguma ocasião ou outra, né, por exemplo, eu não estaria colocando plumas e paetê para gravar esse vídeo. Eu estou procurando fazer ele mais simples possível, até comecei os primeiros vídeos que tá de preto e tudo mais para não chamar a atenção a minha roupa. Mas daí as pessoas acharam meio fúnebre, então agora estou botando mais cor. Mas na verdade eu não tenho a pretensão, ou pelo menos quero ver se eu faço diferente do que eu tive, no sentido de exemplo da minha mãe, da minha avó e de várias pessoas que eu conheço de idade. Eu trabalhei como cuidadora de uma senhora de 91 anos, que era tudo compartimentado, isso é só para visita, isso é só para não sei o que lá, e aí elas daqui a pouco estão passando trabalho e vivendo situações que não precisavam, tendo tudo em casa, mas é que é só para visita. Então, você tem coisas que ficou da tua mãe, usa, honra, mostra, se vai ter, sei lá, uma data especial, bota aquela roupa, aquela toalha de mesa, bota aquela, traz de volta e usa, e usa. Não bota como troféu, como uma coisa fúnebre, coloca como uma coisa que hoje faz parte da tua vida. E colocar isso parte da vida é bem legal mesmo. Terceira dica e última de hoje, encontre um hobby. O que quer dizer com isso? Às vezes, quando a gente está vivendo uma situação que ela não é boa, uma das formas de fazer ela ficar diferente é fazer coisas diferentes. No meu post, por exemplo, que você pode encontrar lá depois com essas dicas, vai ser um post só com 15 dicas, mas fica muita coisa para um vídeo. Então, nesse post eu coloco que você pode começar a caminhar, você pode começar a escrever. Uma das coisas que eu gosto muito é apreciar coisas bonitas e, por exemplo, eu tiro fotos. Eu tiro muitas fotos aqui do pátio de flores. Se você for no meu Instagram, você vai ver que o que mais tem é foto. Às vezes não tem nem comentário, é simplesmente foto. Agora, por exemplo, você está vendo uma época que é primavera aqui. E está ficando tudo verdinho, e está florindo as árvores, flores, está tudo vindo. É lindo essa época. Eu tiro muita foto nessa época. Você não vai ver muito no meu Face. Eu até nem conectei meu Instagram com o Face, porque na verdade eu não estou tirando as fotos exatamente para você me elogiar. Por isso eu nem boto no Face. Eu até estou colocando no Instagram para que outras pessoas possam curtir. E você pode curtir. Mas é apreciar coisas bonitas. E isso pode ser poesia. E isso pode ser filmes. E qual é o seu novo hobby? Você gosta de ver séries? Você gosta de desenhar? Você vai cantar? Mesmo que seja embaixo do chuveiro? Você vai estudar música? Você vai fazer esporte? Criar um novo hobby, e também está dentro do post, criar uma nova rotina. Porque você está construindo uma história, porque você quer novidade para contar para as pessoas, para contar para o falecido, para contar para você. É importante você construir coisas novas, e hobbies ajudam muito, porque são coisas que você gosta e que vão te fazer bem. Por isso, por que não? Por que não construir um hobby? Experimenta uma coisa, pode ser uma coleção de selo, tampinha, marca, plantar, colher, ajudar pessoas, fazer um trabalho voluntário. Existe tanta coisa que se pode fazer, mas é importante que seja uma coisa que você queira fazer. Não se sinta em obrigação de fazer nada. Não é porque alguém te convidou para fazer tal coisa, nós temos que ir lá ajudar na igreja, nós temos que ir lá fazer limpeza, sei lá onde, ajudar na escola tal. Se você quer uma coisa, você vai fazer bem feito. Se você está fazendo por obrigação, normalmente não vai sair bem feito. E aí não tem muito sentido no que eu estou querendo dar como dica. Estou querendo dar como dica que você comece a plantar uma coisa que você possa colher e que seja boa. Portanto, você tem que gostar um mínimo disso. Então, essas 3 dicas foram as de hoje, para não ficar muito longo esse vídeo. Volto a gravar, volto a dar outras dicas. Eu até vou estar gravando hoje as outras dicas, mas eu vou soltando devagarinho para não botar tudo num dia só. Mas, como eu disse, você pode pegar escrito no meu blog, você pode olhar todas elas, mas em todos os casos, primeiro, muito obrigado por ter vindo até o fim, ter chegado até aqui, continue participando, deixe seu comentário, compartilhe para pessoas que precisam, para você, para todo mundo.
Realmente participe, é importante. Muito obrigada por ter vindo até aqui e siga vindo, para mim é importante. Obrigada.